Existem algumas coisas na nossa vida que parecem até ser impossíveis de explicar. Desafios, momentos de prova, mas a grande verdade é que somente Deus pode mudar a vida de alguém e fazer algo que parecia impossível acontecer com naturalidade. Obviamente, com muita garra, com muita luta e com muito esforço. E sem dúvidas, uma das maiores provas do que Deus pode fazer na vida de alguém é Igor Thiago. Em um momento onde a seleção brasileira passava por reformulações, diversos jogadores convocados, diversos técnicos interinos e até técnicos que chegaram a compor a seleção brasileira, mas que não permaneceram. Um ciclo que não teve de fato continuidade, mas foi quase que um remendo do início ao final. Com diversos jogadores passando por esse ciclo, seria muito improvável que Igor Thiago estivesse na seleção. Até porque uma coisa que muitos brasileiros começaram a se perguntar recentemente é: quem é Igor Thiago? Onde ele joga? Como foi sua carreira? Quem é esse cara? Mas a grande verdade é que os olhos da CBF e os olhos de Carlo Ancelotti já estavam nele. Até porque na Inglaterra ele chamou muito a atenção por conta de seu desempenho. Um jogador muito forte, muito raçudo e principalmente com faro de gols. Pelo Brentford estava encantando a Premier League, jogando muito e obviamente chamou a atenção da CBF. Mas recebeu muito poucas oportunidades, inclusive sendo convocado somente contra a França e Croácia. Mas aproveitou cada minuto, inclusive mostrando sua decisão e cobrando o pênalti muito bem. Se para muitos parecia impossível ele ser convocado, ele continuou jogando muito na Premier League e mostrou para todos que ele merecia uma vaga na seleção brasileira. E não à toa hoje ele faz parte dos 26 convocados para a Copa do Mundo. E no último amistoso contra o Panamá, além de ser ali muito crucial para o gol do Ryan, onde ele pressionou o goleiro, ele também fez mais uma vez de pênalti. E aquela grande pergunta ainda fica para muitos brasileiros: quem é Igor Thiago? De onde que esse cara surgiu? Do nada, eu nem conheço. É por isso que no vídeo de hoje eu quero te falar um pouco de uma forma resumida da história desse cara. Porque sua história envolve algumas tristezas, mas muita superação, dedicação, trabalho duro e, obviamente, uma superação incrível. Então já deixa o likezão nesse vídeo, vem comigo e bora para esse vídeo. Um menino do interior de Goiás, a cidade ocidental, sonhador e guerreiro. É assim que o jogador Igor Thiago Nascimento se apresenta em suas redes sociais. E aos 24 anos vai conseguir jogar sua primeira Copa do Mundo e realizar esse sonho que é o sonho de todos os brasileiros. Igor Thiago já chegou a dizer: entendo que se eu contar minha história, posso inspirar pessoas ao redor do mundo. A infância de Igor Thiago acabou sendo muito difícil e cheia de desafios. Infelizmente, aos 13 anos, ele acabou perdendo o seu pai, e com isso a situação dentro de casa ficou ainda mais complicada. Na época, sua mãe trabalhava como gari e não conseguia manter a casa e os gastos com seus filhos. Foi então que Igor rapidamente percebeu que ele precisaria trabalhar para buscar meios de ajudar sua família. Para ajudar a mãe a sustentar a casa, ele começou a trabalhar como feirante e ajudante de pedreiro. O futebol ainda era um sonho, mas que parecia cada vez muito mais distante, até porque ele tinha que dar um jeito de ajudar dentro de casa. Eu tive amigos que queriam que eu roubasse com eles. Eles não eram realmente meus amigos. Claro, eram conhecidos da rua, mas que queriam que eu usasse droga com eles e que seguisse esse caminho errado contra Igor, mas que decidiu viver ali baseado na fé e em valores. Igor Thiago nunca se esconde e sempre fala de sua fé em Jesus. Ele diz: não existe nada mais gratificante do que viver a boa obra do Senhor Jesus. Igor Thiago tentou fazer testes em alguns clubes grandes, mas infelizmente não conseguiu passar. E cada vez mais o futebol parecia distante. E, inclusive ele pensou até mesmo em desistir. Mas sua mãe não permitiu isso. Foi ela que deu forças e inspirou para que ele continuasse jogando e não abandonasse esse sonho. Foi então que ele continuou e persistiu. Igor Thiago jogava futsal e também futebol de várzea no Grêmio Ocidental, no entorno do Distrito Federal.
E foi então que aos 16 anos ele conseguiu uma chance no Verê FC, um clube focado na formação de atletas localizadas no interior do Paraná. O Verê funcionou como uma verdadeira base profissional do Igor Thiago. Foi lá que ele começou a fazer a transição definitiva para o campo, de forma tática no Sub-17 e Sub-19. Jogando nas divisões de base do Campeonato Paranaense, a combinação de sua altura, 1,91 m, velocidade e força física chamou muito a atenção de olheiros. Foi então que o Verê acabou sendo uma ponte perfeita em 2019 e o Cruzeiro viu o potencial físico e o faro de gol daquele centroavante e comprou os direitos dele para integrar ao time sub-20 da Raposa. Se a vida no Verê foi o aprendizado, o Cruzeiro foi uma imersão direta no caos. Igor Thiago chegou para a base em 2019, mas rapidamente foi jogado ao profissional em 2020. No dia 22 de janeiro de 2020, com apenas 18 anos, ele estreou como titular no profissional, contra o Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro. Com apenas 18 minutos em campo, ele fez um gol de cabeça, mas para resumir o azar daquela fase, ele acabou se lesionando logo em seguida e teve que sair de campo. Como o Cruzeiro passava por essa fase de reformulação e toda a crise que enfrentou, foi exatamente aí que Igor Thiago teve sua oportunidade, já que o Cruzeiro precisava formar jogadores e dar oportunidade para jogadores de base. O problema é que Igor Thiago subiu justamente no pior ano da história do Cruzeiro. O clube havia acabado de ser rebaixado, estava afundado em dívidas, trocando de diretoria e jogando uma Série B que estava sendo muito pesada. Os jovens da base que subiam eram cobrados como se fossem medalhões experientes. E se você for olhar para aquele Cruzeiro, o ambiente tático era completamente desorganizado. Ao todo, ele fez 64 jogos e marcou 10 gols pela Raposa. Ele não virou o grande astro no time, mas entregava muita disposição física e garantiu sua venda ao Ludogorets em março de 2022 por cerca de 7 milhões de reais. Recentemente, Igor Thiago abriu seu coração sobre o tamanho do peso que carregou em Belo Horizonte. Ele chegou a revelar que o ambiente era tão tóxico e a cobrança tão desumana para um garoto que ele entrou em depressão profunda. Ele chegou a confessar em entrevistas que em várias noites antes dos treinos na Toca da Raposa pensava em sofrer um acidente de carro de propósito, porque não via mais sentido nas coisas. Superar esse período no Cruzeiro foi o que deu a casca psicológica para que ele explodisse logo em seguida na Europa. Ele saiu de um ambiente de extrema pressão e escassez para entrar em um cenário perfeito para que seu futebol pudesse ser aperfeiçoado. No Cruzeiro, a bola raramente chegava limpa. Ele precisava brigar muito fora da área e disputar lançamentos longos e jogar de costas para o gol. Mas já jogando na Bulgária, seu time propunha jogo e ele tinha muita posse de bola no campo ofensivo, permitindo com que Igor Thiago focasse justamente no papel do centroavante, finalizar. O futebol europeu exigiu do Igor Thiago uma leitura de jogo muito mais rápida. Foi então que no Ludogorets ele passou por um processo de lapidação. Ele aprendeu a usar a enorme passada não apenas para conduzir a bola, mas para romper as linhas defensivas e infiltração em velocidade. Foi onde também ele conseguiu aprimorar seu posicionamento de pivô. Sua força física natural foi canalizada para o estilo europeu. Em vez de apenas reter a bola de forma estática, ele evoluiu na parte rápida, servindo como um ponta focal para os pontas velozes no time passarem em velocidade. Não à toa, além dos gols, ele distribuiu 11 assistências. Em julho de 2023, o gigante belga Clube do Bruges desembolsou cerca de 8 milhões de euros para Igor Thiago. Seu desafio era imenso, já que ele chegava com a responsabilidade de substituir ninguém menos que Ferran Jutgla, ex-Barcelona, e de ser a grande referência de gols de um time que joga sob constante pressão por títulos, um dos maiores times da Bélgica. A verdade é que sua adaptação não foi imediata. Nos primeiros meses na temporada 23-24, o Igor Thiago enfrentou um jejum de gols, e a torcida do Bruges começou inclusive a pegar um pouco no pé dele e questionar o valor investido. O futebol belga é muito mais físico e intenso, taticamente exigido ali que ele justamente seja mais aperfeiçoado.
Seu técnico Rony Deila, no entanto, bancou o brasileiro, mesmo com muitas críticas, sabia que ali tinha um talismã em suas mãos. Foi então que no final de 2023 e no início de 2024, o Igor Thiago foi assustador. Para você ter uma ideia, ele chegou a engatar uma sequência absurda de 13 gols em 9 jogos seguidos, entre dezembro a janeiro. Pelo campeonato nacional, ele estava imparável e chegando mesmo a jogar a Conference League, onde o Bruges fez uma campanha histórica até as semifinais, com ele sendo muito importante. Ele se tornou o jogador sub-23 com mais gols em todo o futebol europeu naquele período, superando já astros com muito mais nome. O impacto dele foi tão violento e imediato que nem precisou terminar a temporada para definir o seu futuro. Em fevereiro de 2024, o Brentford da Inglaterra simplesmente antecipou os gigantes europeus e fez a sua compra por 37 milhões de euros, com bônus que poderiam até elevar o valor. Ele terminou sua temporada na Bélgica sabendo que o seu próximo destino seria a Premier League. Ao chegar na Inglaterra, logo na pré-temporada de 2024, em seus primeiros amistosos, Igor Thiago sofre uma lesão séria no joelho, que o afastou dos gramados por meses. Para você ter noção, ele só conseguiu estrear oficialmente no fim do ano e jogou pouquíssimo naquela primeira temporada, apenas 8 jogos. Tudo parecia que daria muito errado e para muitos críticos ingleses ele corria o risco de virar um flop, um fracasso total, uma aposta péssima pelo clube. Porém, na temporada 2025-26, a redenção e uma temporada mágica. O que aconteceu na temporada atual foi um verdadeiro fenômeno, totalmente recuperado, forte fisicamente e já adaptado ao ritmo frenético da Premier League. Igor Thiago virou o dono do time do treinador Thomas Frank. Ele se tornou simplesmente uma máquina de fazer gols, sendo eleito o jogador do mês da Premier League 2 vezes. Os números dele na final do campeonato inglês são históricos. Foram 22 gols na Premier League, terminando o campeonato como vice-artilheiro, atrás apenas do monstro Erling Haaland, que fez 27 gols. Praticamente ele destruiu as defesas adversárias, se posicionando como um 9 letal dentro da área. Foram cerca de 36 chutes certos dentro da caixa e vencendo impressionantes 112 duelos dentro da área. E para aqueles que o acompanhavam na Premier League falavam, cara, Igor Thiago merece uma chance na seleção brasileira. E mesmo ele jogando muito em toda a temporada, isso só foi acontecer em março de 2026, às vésperas de uma convocação final para a Copa do Mundo. Em março de 2026, o técnico Carlo Ancelotti convocou ele pela primeira vez para os amistosos da data FIFA. Ganhou minutos importantes contra a França e logo no segundo jogo contra a Croácia estreou e marcou seu primeiro gol com a camisa amarelinha, decretando a vitória por 3-1. Na convocação final, no dia 18, ele já tinha deixado, obviamente, com poucos minutos jogados, mas com muita intensidade, qualidade dentro de campo, no último dia 18 de maio, deixou Carlo Ancelotti com a pulga atrás da orelha, sendo convocado e fazendo parte dos 26 convocados para a Copa do Mundo. De servente de pedreiro ao Mundial. A trajetória dele é surreal e em poucos anos ele saiu da depressão na Série B pelo Cruzeiro, virou o terror dos zagueiros na Inglaterra e agora se prepara para estrear numa Copa do Mundo, simplesmente aos 24 anos. Meus amigos, uma das histórias mais encantadoras que nós podemos ver, cara, onde a fé de fato move montanhas e como Deus pode transformar a vida de alguém. Igor Thiago nunca escondeu sua fé em Jesus e como de fato a fé em Jesus e como Jesus transformou a sua vida, tanto em caráter como também tirando ele do fundo do poço, daquilo que parecia ser o fundo do poço, trazendo ele para mais alta exaltação em meio aos homens. E isso, cara, é incrível. É por isso que eu amo Jesus demais, porque, cara, Jesus pega alguém que para muitos não é nada e transforma em um príncipe nessa terra. E um jogador que não era acreditado por ninguém, reprovou em alguns testes, era visto somente como mais um qualquer, perdeu seu pai ali, ainda na infância, teve que trabalhar de pedreiro, teve que ser feirante, teve que dar muito pesado para ajudar dentro de casa, um sonho que parecia muito distante,
mas que com muita persistência e fé em Deus, Deus colocou ele em clubes que rapidamente ele conseguiu ganhar destaque. Chegou no Cruzeiro, teve oportunidade, mas infelizmente o clube passava pelo momento delicado, mas ainda assim ele consegue se destacar, vai para a Bulgária, ali ele consegue ser lapidado, indo para a Bélgica, mesmo com momentos difíceis, rapidamente ele começa a ser avassalador e indo para a Premier League. Por mais que seu início foi cheio de desafios, com uma lesão muito séria, ele simplesmente consegue fazer uma temporada incrível e em ano de Copa do Mundo sendo convocado, aproveitando as oportunidades. E quando você vê esse cara dando entrevista, ele sempre exalta o nome de Deus, porque tem algo que a Bíblia fala e que é muito verdade. Jesus um dia disse: quem muito foi amado, muito ama. Quem sabe o valor e o preço que foi pago por ele, dá exatamente também esse amor aos outros e justamente a fé. Ele sabe aquilo que Jesus fez na vida dele e é por isso que ele nunca esconde, sempre fala disso. Porque quem um dia viu ele lá atrás e hoje vê onde Deus colocou esse cara e que ele merece demais. Eu espero que Igor Thiago possa fazer uma Copa extraordinária e que baita, cara, que baita história de superação que eu arrepio só de falar, só de pensar e, obviamente, enquanto eu estava gravando esse vídeo, teve muitos momentos que, de verdade, cara, incrível demais. Esse cara merece muito tudo que ele tem conquistado e é um jogador que eu particularmente gosto pra caramba. Enfim, meus amigos, tamo juntos. Se tu curtiu esse videozão, deixa o like, que tem outros vídeos, você pode estar aqui assistindo, que vai ser muito importante. Tamo junto, que Jesus te abençoe. Se tiver ideias, comenta aqui, por favor. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e saiba, viu, meu querido, se você hoje está vivendo algo que você considera o fundo do poço, Jesus pode fazer muito mais do que você imagina na sua vida. Então tamo junto, não se esquece disso, é nóis e tamo junto.